E o diabo... Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. É uma honra estar de volta a esta casa para falarmos a poderosa palavra de Deus a um povo que anseia ouvir Deus. Vocês são instrumentos de Deus para essa geração. Eu quero falar pela primeira vez a vocês o que eu escuto em muitos lugares, desde a primeira vez que eu vim pregar aqui. E os vídeos, todos os vídeos daqui viralizam, crescem, vão para o mundo. E por onde eu passo nesse país, quem ainda não identifica a Igreja Assembleia de Deus em Abreu Lima, pastoreada pelo pastor Roberto e tal, dizem assim: que igreja é aquela, pastor? Que enquanto você está pregando com a Bíblia aberta, quando você vai ler um versículo, a igreja toda abaixa a cabeça. Quando você levanta a cabeça, a igreja toda levanta a cabeça. E quando a gente acelera, porque às vezes a gente acelera o áudio para ouvir, principalmente quem edita áudios, aí os irmãos ficam assim, o culto todo. Falei, rapaz, pensa no povo bom de Bíblia. O Nordeste é diferenciado. Que a graça de Jesus continue sobre a vida de vocês. Eu expresso a minha gratidão, mais uma vez, ao pastor Roberto, pelo carinho de sempre, a todo o corpo de obreiros que sempre me permitem servi-los com a ministração da palavra de Deus. Minha expressão de alegria aos pregadores que me antecederam. Escutei a poderosa mensagem ministrada ontem à noite, peguei um pedaço da conclusão da mensagem, do instrumento de Deus aqui hoje à tarde. Que Jesus continue te usando, pastor, cada vez mais. É desse jeito mesmo, gente. É desse jeito que a gente tem que falar. Nesse mundo de facilidades, temos que com verdade expressar as verdades de Deus. Felipe, Hipólito, Deus abençoe. Minha gratidão pela vida da minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida, e nossos filhos, a Esté Caroline, o Eliseu Filho, nós somos gratos a Deus pelo nosso lar. Por favor, irmãos, abra sua Bíblia comigo, Ezequiel, capítulo de número 3. Ezequiel, capítulo de número 3. Versículo 17. Podemos ler? Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisará da minha parte. Após a ministração, eu tenho 3 temas disponíveis em livros. Eu tenho o tema A Cruz de Cristo, eu tenho outro título, Solteirismo e Namoro Cristão, e tenho outro título, Segredos da Liderança de Paulo. A minha esposa e eu estaremos ali para atendê-los depois ali não sei onde vocês mandarem, a gente vai estar para atendê-los com o nosso material. Queridos irmãos, Ezequiel é um livro denso, profundo. Ele tem um estilo de repetições, ele tem um estilo parabólico em muitas de suas mensagens, em muitas das coisas das quais ele escreveu. Por exemplo, a repetição se dá no capítulo 33, o que aconteceu inicialmente no capítulo 3. No 33, nós temos um detalhe, ou temos detalhes maiores do que é ser um atalaia. Capítulo 1, as experiências do capítulo 1 são repetidas no capítulo 3. Ele sente novamente, ele ouve novamente o que lhe havia acontecido no capítulo 1. Ezequiel profetiza em um tempo difícil da casa de Israel. Na segunda leva, ele foi levado cativo
e em meio ao cativeiro, no meio dos cativos, Ezequiel tem esse chamado, tem essa convocação da parte de Deus, num ambiente difícil, no meio de um povo difícil. Vocês já estão estudando isso e sabem em que ambiente Ezequiel é chamado para cumprir o seu ministério. Ezequiel é sacerdote, Ezequiel tem uma ligação com templo e sacrifício. Você percebe ele falando do juízo de Deus sobre o templo, sobre os ministros, sobre os sacerdotes, sobre os falsos pastores. E Ezequiel também é um instrumento vivo de Deus para profetizar a restauração do culto do templo entre o povo de Deus. Ezequiel começa falando do cativeiro, da derrota, da vergonha, e conclui falando da glória de Deus, que há de restaurar Israel, como também há de restaurar o mundo inteiro. Então é um livro que, se a gente ler Gênesis e Apocalipse, a gente consegue, no capítulo 1, nos primeiros versículos, até o capítulo 8, enxergar um pouco dos desastres, efeitos da queda. E no Apocalipse, nos últimos capítulos de Ezequiel, a gente vê o que Deus fará. O Deus que abate nos primeiros capítulos, o Deus que corrige no meio do livro, é o Deus que restaura todas as coisas no final desse livro. Ezequiel é uma atalaia completo. Ezequiel é um profeta que nós que estudamos um pouco de teologia, quando eu digo nós, é nós mesmos, a igreja do Senhor, sabemos que a mensagem do pregador deve ser completa, deve ter o seu início, o meio e o fim, a introdução, a aplicação, a conclusão. Paulo seguia esse estilo em suas cartas. Ezequiel começa assim, mostra o erro, aponta a solução, mas também afirma que um dia o Deus da restauração efetuará a sua vontade e os efeitos da queda não mais serão vistos no mundo, na natureza, nem entre os homens. Um dia o nosso Deus fará novo céu e nova a terra. Ezequiel é esse pregador completo. Porém, os irmãos também sabem que antes de chegarmos no capítulo 3, precisamos passar pelo capítulo 1, passar pelo capítulo 2, a entendermos o que está acontecendo no capítulo de número 3. É doloroso. O capítulo 3 é doloroso, como toda chamada é dolorosa. Deus não vai te dar detalhes em sua chamada, em sua convocação, mas te enganar. Deus não vai fazer isso com você. Então, quando você medita no capítulo 3, você percebe Deus expondo a Ezequiel a dificuldade de um chamado. Deus não apenas o chama, Deus revela as agruras da convocação profética. No capítulo 3, Deus o ordena que se alimente. No capítulo 3, Deus lhe diz que ele está sendo enviado a um povo que não vai lhe dar ouvidos. Não tem lógica isso aqui. Você, no início de sua chamada, a palavra que você tem é: o resultado não vai ser legal. Qual? Você vai pregar e não vão querer te ouvir. O som da sua voz será rejeitado. Versículo de número 7. A casa de Israel não te quererá dar ouvidos. Por quê? Porque não me querem dar ouvidos a mim. Toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura. A casa de Israel é dura de coração. Ele está em Babilônia, ele está no cativeiro, mas ele não vai pregar aos nativos, ele vai pregar aos cativos
que fazem parte da sua casa espiritual, da sua família, seus próprios descendentes. Não é Ezequiel pregando ao mundo, não é Ezequiel pregando a ímpios, não é Ezequiel pregando a inimigos de Deus em sua essência. Não, senhoras e senhores, é Ezequiel pregando a Israel, povo que ouviu Deus, povo que viu milagres da parte de Deus, povo que sabe que Deus levanta profeta, povo que sabe que Deus fala através da sua palavra, povo que sabe quem é Jeová. Então Deus diz: no meio deles te levanto para pregar a eles, e eles, meu povo, para quem você vai ministrar, não vão te dar ouvidos. 8. Eis que fiz duro o teu rosto e forte a tua fronte contra a fronte deles, ou seja, o semblante deles se fechará para rejeitarem sua mensagem. A minha igreja, minha congregação, o meu povo rejeitará o profeta que eu estabeleci. Versículo 9. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Nesse tempo aqui, algo mais firme do qual você poderia falar era pederneira. Nada é mais firme e duro do que a pederneira. Deus diz ao profeta: eu te fiz mais forte do que aquilo que para muitos é mais forte. Para que essa firmeza? Nós temos aqui o significado do nome de Ezequiel. Deus fortalece, Deus endurece. Ele precisa ser endurecido, ele precisa ter postura, ele precisa ter olhar firme, não para esmagar seus compatriotas, mas para que ele não desista de sua chamada, porque não adianta pedra contra pedra. Pedra eles são, pedra você é, de nada adiantará. Essa firmeza, Ezequiel, não é para você quebrar ninguém, porque não é você quem quebra, o resultado não é com você. Essa firmeza, Ezequiel, é por você, não é por causa deles. Essa firmeza não é para você amolecê-los, essa firmeza é para você não se amolecer diante da dureza deles. Olha só, é a casa de Israel, é o povo de Deus. Claro, Deus tem seus ministros para a Babilônia, tem, como fez com Daniel. Mas Deus tem seus ministros para a sua igreja, tem, como fez com Ezequiel. E do mesmo modo que Moisés foi resistido no deserto, do mesmo modo que Jeremias foi resistido pelo próprio povo para quem pregava, do mesmo modo que Samuel foi rejeitado pela nação pela qual orava, do mesmo modo que Jesus, que veio para os seus, e os seus não o receberam, do mesmo modo que Paulo começou pregando nas sinagogas, pelo amor que tinha pelos judeus, e foi rejeitado, assim é com certos ministros, que da parte de Deus, são levantados em nosso meio, e nós mesmos rejeitamos sua mensagem, nós mesmos rejeitamos seu ministério, nós mesmos rejeitamos as verdades ministradas por eles. Isso é natural. E Deus diz: a casa de Israel vai te rejeitar. Filho do homem, versículo 10, coloca no teu coração as minhas palavras que eu vou te dizer, ouve-as com os teus ouvidos. Perceba, por favor, Deus fala
ele escuta. E quando ele vai falar o que escutou de Deus, o povo não vai ouvir. O camarada está sendo convocado para o ministério, está sendo chamado para a obra, e a única certeza que ele tem, depois que passa a obedecer, é: não vão me dar ouvidos, vão me rejeitar. Não é fácil, isso é um absurdo, mas é o único resultado garantido dado pelo céu na chamada de Ezequiel. Isso é difícil? É entristecedor? Você percebe no versículo 14 que ele é levantado pelo Espírito. Quem se alegraria com isso? Seja sincero, eu vou perguntar: levantado pelo Espírito, quem se alegraria? Glória, só um, vou perguntar de novo. Versículo 14: levantado pelo Espírito, quem se alegraria? Ok, não é homem que está levantando, é o Espírito. Irmão, daqui a pouco a gente aquece, calma um pouquinho, aqui é carro, irmão. Então pega aí, levantado pelo Espírito, quem se alegraria? Ok, e me levou, direcionado pelo Espírito, quem se alegraria? Mas olha a continuação no versículo 14: e eu fui muito triste. Quem te levantou foi o Espírito, eu sei. Quem está te direcionando é o Espírito, eu sei. Mas mesmo assim eu continuo triste. Versículo 7: fiquei 7 dias pasmado, calado, silenciado no meio deles. E Deus respeita, Deus deixa ele assimilar a chamada. Como é que pode a minha igreja, o meu povo, minha congregação não vai me ouvir, não vai aceitar a minha chamada, não vai valorizar o que Deus me deu, não vão abraçar o que Deus me confiou, vão fechar a cara para mim? Estou pasmado, estou abismado. Eu me alimentei da palavra, o Espírito me levantou, mas a tristeza ainda abate a minha alma. Sim, senhoras e senhores, jovens, rapazes, moças, isso é ministério, isso é chamado. Sim, é pregar com dor, é consolar com a alma doída, é abraçar precisando de um abraço, é acreditar sem ser acreditado, é dizer Jesus te ama sem ter certeza se por muitos é amado, é abrir a boca e bradar quando o céu está em silêncio. Se você não entende que isso é chamado, chamada você não tem. Se você não cumpre chamado triste, te enganaram. Se você não cumpre chamado com a alma dolorida, você não foi chamado. Isso é chamada, irmão. A chamada é grande, foi Deus que chamou, o Espírito está com você, mas você ainda tem tristezas, porque nem sempre Deus faz do jeito que você quer, nem sempre Deus faz as coisas parecerem fáceis. Isso é chamado, isso é ministério, e eu não vim aqui enganar ninguém, mas assim me diz a palavra. Se você vai passando pelo que ninguém passa, você também vai sentir o que ninguém sente, vai chegar onde ninguém chega e vai ouvir de Deus o que ninguém ouve. É Moisés dizendo: me mata, e Deus diz assim: levanta a mão. Levantei, do Espírito que está sobre ti eu derramo sobre 70. O cabra queria morrer, está triste, mas tem unção para mais 70, imagine. Elias na caverna: aqui ninguém me vê, aqui ninguém me ouve, aqui ninguém pede oração, aqui ninguém me convida. E Deus aparece lá na caverna: o que é que você está fazendo aqui? Mas o Senhor tem 7.000, vai lá buscar os 7.000. Eu tenho mais 7.000, mas não abro mão de você. Eu chamei você.
É Jonas fugindo e Deus indo atrás. É Jonas no bucho do peixe e Deus ouvindo a oração. É Jonas vomitado e Deus com a mesma ordem. Levanta, vai Nínive e prega contra ela. É Jeremias dizendo: o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou, iludido eu fiquei. Quando ele pensou que Deus era um coach, Deus disse: se competindo com homem tu está cansado, imagine quando eu te colocar para competir contra cavalo. Depois de 7 dias, mudo. Isso é estranho. Isso é estranho. Eu vi tanta coisa bonita. Eu vi a glória. Eu vi roda dentro de roda. Eu vi fogo. Eu vi os guardiões da glória. Aí eu vou falar e o som da minha voz ninguém escuta. Veio a palavra do Senhor dizendo: eu te levantei como atalaia. Da minha boca tu ouvirás e os avisará. Deus está dizendo o que ele explica lá no capítulo 33. Está chegando o inimigo, está chegando a espada. E o atalaia tinha que bradar com uma trombeta. Porém, porém, porém. Trombeta está ruim. Aí quando a trombeta era tocada do atalaia, alguém dizia assim, ó: o som do atalaia. O som do atalaia. Soldados se preparavam para a guerra porque o inimigo está chegando. Mulheres e crianças tinham um beco para elas escaparem. O som do atalaia. Mas o que ele ouve é: você vai tocar a trombeta, mas não vão te ouvir. Aí eu me pergunto, como que ele conseguiu exercer tal ministério? Como que ele conseguiu prevalecer de pé? Como que ele conseguiu não desistir e honrar até o fim uma chamada tão pesada? Por causa da experiência do capítulo de número 1. Como já foi dito, no capítulo 1, ele tem uma bela visão da glória de Deus. E a glória de Deus é o brilho de Deus, é como se fosse o show de Deus. É Deus se apresentando para ele. É Deus mostrando um pouco da sua magnitude. E ele vê o brilho, ele vê muito brilho. Versículo 4, uma coisa como metal brilhante. Versículo 7, as pernas dos guardiões da glória brilham como bronze polido. Versículo 13, o aspecto dos guardiões da glória são como carvão aceso, tochas de fogo e que saem relâmpagos. Versículo 16, as rodas embaixo da plataforma dos seres viventes brilham como tochas de fogo. Versículo 22, ele vê mais brilho. Ele diz assim: sobre a cabeça dos seres viventes, que são os guardiões da glória, havia um cristal brilhante. E no capítulo 3, vocês leram comigo que o rosto de Ezequiel será firme como um diamante, ou seja, aquilo que também brilha. A glória que ele viu refletirá na sua face. A glória que ele viu e por ela foi impactado será refletida nele. Ok, estamos falando da voz, do som da trombeta do atalaia. A glória vista no capítulo 1 faz com que também sons, plural, sejam ouvidos. Quem me ouve diz amém. Ele está diante da glória de Deus, sendo impactado, exposto ao peso da glória de Deus, e ele ouve sons. E quando ele começa a ouvir sons, as reações no corpo de Ezequiel são evidentes. Versículo 24, primeiro som:
que Ezequiel vai identificar enquanto vê a glória de Deus. Porque a manifestação da glória de Deus e sons se ouvem. Na manifestação da glória de Deus, barulhos são normais. Ele está vendo o mover dos guardiões da glória, ele vê o mover dos anjos que são inspirados pelo Espírito na adoração. Versículo 24: andando eles, ouvi o ruído das suas asas. Olhe para mim agora. No meio da apresentação da glória de Deus, ele identifica que os anjos que ali adoram têm asas, unem as asas e também movimentam as asas, zigue-zagueando diante do trono, se movendo em adoração e servindo a Deus. Qual é o primeiro som que Ezequiel ouve? O som do serviço, o ruído das asas, anjos trabalhando, anjos se movendo. Esses adoradores do céu são exemplos para os servos na terra. Anjos serviram quando Jesus nasceu, eles vieram cantar aqui na terra. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Vos nasceu o Salvador, vão e vocês vão encontrá-los. Anjos pregando, servindo a homens e ao próprio Deus que os enviou. Depois que Jesus é tentado, anjos servindo vieram consolar Jesus. No dia da ressurreição, Lucas e João narram que quando as mulheres chegaram no túmulo, quem estava lá para servir de consolo às mulheres eram anjos, dizendo: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Atos capítulo 1, quando os discípulos estão entristecidos enquanto Jesus é assunto aos céus, anjos aparecem ao lado dos apóstolos e dizem: varões, por que estáis assim olhando para cima? Esse mesmo Cristo que o viste subir, do mesmo modo um dia ele voltará. O que é isso? São anjos que se movimentam e servem o povo de Deus, servindo ao próprio Deus. Hebreus diz que eles são ministros, servos, companheiros, protetores daqueles que hão de herdar a salvação. O som do serviço. Muitos entre nós querem liberar o som da autoridade, o som do governo, né? Tá na moda agora, governe, seja um general. E Ezequiel está ouvindo o som do serviço. A gente precisa, na igreja de Deus, no reino de Deus, liberar o som do serviço. Pastor, como é que eu libero o som do serviço? Do mesmo modo que os anjos fazem, é dizendo: me perdoe. Liberar o som do serviço é: eu te perdoo. Liberar o som do serviço é: a minha igreja precisou, eis-me aqui. Liberar o som do serviço é a voz de cada um que evangeliza, porque cada crente sabe que onde ele chega, ali está um campo missionário. Cada alma diante dele é um campo missionário. É o som do serviço. Cada louvor que entoamos a Deus, que glorifica a Deus e edifica a igreja na condução da adoração, são as asas do serviço que se movimentam entre a igreja. Nós precisamos, como os anjos, liberar, fazer ecoar o som do serviço. Agora, olhe a outra identificação de som que Ezequiel tem no versículo 24. Primeiro, ele diz: enquanto a glória me é manifestada, eu ouvi o ruído das suas asas. Versículo 24 ainda: como o som de muitas
águas. É uma segunda identificação, é um segundo tipo de som que Ezequiel discerne quando vê a manifestação da glória de Deus acima dele. Eu preguei numa cidade chamada Jalapão com a minha esposa há uns 10 anos atrás, e nos levaram numa cachoeira, uma famosa cachoeira. De repente, a Luana lá com a esposa do pastor e eu aqui com o pastor, ela começou a comunicar comigo de lá. E eu de cara, não estou entendendo nada. Eu sabia o que eu disse. E eu gritava, pastor, eu não estou conseguindo entender. O pastor disse, é normal, você não vai consegui-la. E eu consegui ouvi-la. Eu olhei para ela e falei assim, depois você fala, agora não. Mas ela não conseguiu identificar, e ela queria falar, e até hoje eu não sei o que ela queria falar. Aí a Luana lá e eu cá. Quando a gente nos encontramos novamente na descida da cachoeira, se distanciando das muitas águas, aí eu consegui ouvir a voz da Luana. E quando ela veio conversar, eu acho que ali eu interferi, senão ela ia dizer, claro, o que ela queria dizer. Mas quando ela chegou perto de mim, quem é pregador sabe disso, eu disse, amor, acabei de tirar uma mensagem. Ela, qual? Eu falei, a voz de Deus é como voz de muitas águas. Como assim, meu bem? É que quando a voz de muitas águas está sendo ecoada, não adianta ninguém falar. Não adianta ninguém falar. Quando o som das águas estão sendo evidenciados, não adianta ninguém querer usar a voz para sobrepor. O que você quer dizer, meu bem? Apocalipse capítulo 1. A sua voz era como a voz de muitas águas. A voz de Jesus. Aqui no capítulo 24, Ezequiel está tendo o vislumbre da glória de Deus, e o impacto da glória de Deus faz com que ele ouça o som do movimento dos anjos, e enquanto ele escuta o som do movimento das asas dos adoradores, ele diz, não é só som de asa que eu estou ouvindo, é o som de muitas águas, ou seja, é o som da voz soberana, é o Espírito de Deus falando para a sua igreja. Há muitas vozes no mundo, mas ninguém vai suplantar a voz da igreja, porque ela ecoa a voz daquele que é muito som de muitas águas. Quem pode dar glória ao Deus que tem a voz como voz de muitas águas? E ele vai identificando, primeiro o som do serviço, me ajuda, o som do serviço. Segundo, o som de muitas. Que legal. Depois ele diz assim, não, tem mais. Eu não sei se você já estudou um pouco sobre um tipo de soldado que fica dentro do submarino, tentando identificar sons do lado de fora. Tem um nome técnico para isso. Ninguém sabe, nem eu. Então ele fica lá dentro tentando identificar, e ele tenta descobrir, será que é outro submarino que vai nos atacar? Não, é baleia. Não, é navio. Não, é helicóptero. Ele fica lá dentro, e seu ouvido é chamado de ouvido de ouro. Mas tem um nome técnico para tal profissão. Ezequiel está desse modo. Ezequiel, o sacerdote, está desse modo. Ezequiel ouve o movimento das asas e diz assim, são os anjos que estão trabalhando. Aí de repente ele diz, não, mas tem o serviço dos guardiões da glória, é como voz de muitas águas, ou seja, se eles chegarem, não há ninguém que possa suplantar a voz da glória de Deus, não há ninguém que possa suplantar o som do agir de Deus. Você já viu o pregador dizendo amém, 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 e a igreja está glória, glória, glória? Você já viu? E a gente fica amém, dá uma pausa aí. É que quando a glória de Deus chega, não tem como a gente controlar. Terceiro lugar, Ezequiel está identificando, ele diz assim, não, mas tem um som aqui, nessa manifestação da glória, que eu já ouvi, eu já tive experiência com isso. Versículo 24, o som que eu ouvi foi como a voz do onipotente. No Ezequiel nem vai explicar, porque ele sabe que você sabe de quem que ele está falando, irmão. Ele diz, diante da
glória, no meio da glória, olha só, diante da glória, no meio da glória, no mover da glória, eu consigo identificar a voz do dono dessa glória. E aí, e onde é que está isso? Salmo 29, verso 3: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Onipotente, a voz do Senhor é cheia de majestade. Verso 5: a voz do Senhor quebra os cedros, ou seja, a voz de Deus derruba o soberbo. Sim, a voz de Deus despedaça o cedro. Verso 7: a voz de Deus despede labaredas de fogo. Sim, não precisa de muita invenção, expõe a palavra de Deus que o fogo acende. A voz de Deus despede chamas de fogo. Versículo 9, Salmo 29, verso 9: a voz do Senhor faz as corças darem crias, ou seja, a voz de Deus gera multiplicação. E o Salmo conclui assim: e no seu templo cada um diz glória. A glorificação da igreja é uma voz em resposta à voz do Onipotente. Então entenda por favor, de novo, que tem muita gente anotando e isso está me empolgando. Primeiro, o som que ele escuta, o som do serviço, vamos lá, o som do... Segundo, o som que ele escuta, o som como a voz de muitas águas, ou seja, a voz da soberania, que ninguém suplanta. Eu pensei que eu dava conta, é muito pesado. Terceiro, ele escuta um som como a voz do Onipotente, som da onipotência. Vamos lá, 1, 2, 3. Ou seja, é uma voz que evidencia quem fala. A manifestação da glória de Deus jamais silenciará a voz de Deus. A voz do Onipotente está se manifestando enquanto seus servos anjos estão servindo. Pois a voz de Deus não é passiva, ela é ativa. Sua voz não permanecerá entre preguiçosos. Deus não falará com quem não se dispõe a ouvi-lo. Então, anjo servindo e a voz de Deus ecoa na memória de Ezequiel. Aí agora que é legal, olha o que ele diz. Mas eu estou ouvindo também um outro tipo de sons. São muitos sons que eu posso identificar na adoração dos anjos. E depois da voz do Onipotente, versículo 24, eu ouvi a voz de um estrondo. Bum! Ele continua: mas esse estrondo é como o estrépito de um exército. Ele identifica, gente. Ele então primeiro diz o som do serviço, o som de muitas águas, a voz do Onipotente. E ele conclui: o último som dentro da manifestação da glória de Deus, o último som dentro do show de Deus, o último som do teu drama, Deus me chocando, Deus chamando minha atenção, é um som de um estrépito de um exército. Só a galeria e eu, bora fazer aqui o estrépito de um exército. Primeiro som que é liberado no estrépito de um exército é marchar. Bora lá? Ezequiel está num ambiente que alguém pensa: Deus não está aqui, Deus ficou lá no templo que caiu. Aí nesse momento,
Nesse momento, Ezequiel vê a glória de Deus, e quando ele ouve esse som, ele diz: eu sei que a presença está chegando, eu sei que a presença está chegando. Isso é o estrépito de um exército. Acorda, Brasil! Acorda, igreja brasileira! Não faz barulho de exército. Crente que é pastoreado por youtubobo. Não faz barulho de exército. Pregadores ursinhos carinhosos, que não prega sangue, não prega cruz, não prega depravação total, não prega inferno, não prega pecado, não faz. Não são guerreiros. Não faz barulho de exército. Quem romantiza o evangelho não é porque cantou uma musiquinha gospel e fez o videozinho que quando morreu já criou asinha e foi para o céu. Não, não, não. O céu é lugar de quem é lavado, remido no sangue do Cordeiro. Lá não entra pecado. Quem é que está fazendo som de exército aqui, pastor? Os guardiões da glória. Nos anjos, os anjos. No céu, os anjos são os guardiões da glória. E na terra, quem é que guarda a verdade? A igreja, coluna e baluarte da verdade. A igreja é o exército. Nós temos que voltar a fazer o som do exército, irmão. Lá vem os crentes, lá vem eles. Não para fazer fotinha com coração com ímpios, desmantelados, sujos, adúlteros. Não ficar profetizando bencinha para quem vive na imoralidade. Ainda se diz profeta ou profetiza. Não, irmão, profeta corrige quem está errado. Esses dias, oh meu Deus do céu. Ou quem é que está fazendo parte do nosso exército? Ainda manda mensagem para mim que quer ser meu amiguinho. Antigamente os pregadores não eram amigos. Nossa geração nós temos que ser amigos. Eu não vou ser amigo, não. Não. Eu não dou moral para quem é imoral. Eu recebi um videozinho. Gente, Jesus... Eu vou falar. Eu não sei qual é o Jesus que esses pregadores assembleanos pregam, né? Colocam assim na legenda, né? Falam de nós, pentecostais. Aí, Jesus andava entre as prostitutas. Olha só a exegese. Jesus andava entre as prostitutas e as mulheres não tinham perfume. Olha só, irmão. E as mulheres não tinham perfume. Jesus tinha cheiro de esperma. Jesus tinha esse mau cheiro pelo tipo de gente que ele andava. Falei, tá vendo? Não presta pro exército. Não presta. Nunca leu Lucas 7,37. A mulher pecadora derramando perfume diante do Senhor. Nunca leu João 12, Jesus perfumado a casa toda. Nunca leu Mateus 26, Jesus dizendo eu estou sendo perfumado para o meu sacrifício. Nunca leu Nicodemo indo lá no túmulo perfumar o corpo do Senhor. Nunca leu. Por quê? Porque só usa textos isolados, como já foi dito aqui, para fazer videozinho engraçado no TikTok. Pastor, a gente foi chamado para ser feliz. Ser feliz não é ser palhaço.
Não desmoralize o evangelho. Respeite a igreja. Cale sua boca, senta, cala a boca e aprende. Depois você pega a espada e vem guerrear. Um falso ministro de louvor para apoiar as imoralidades do seu pastor. Esses dias disse: eu não entendo como é que vocês querem colocar para o banco ou separar quem peca. É claro que tem que separar. Não basta ser amigo de pecador, gente. Tem que ser amigo do pecado. Agora a gente encontrou no púlpito gente defendendo pecado. E daqui a pouco tá os comentáriozinhos dos YouTube aqui embaixo. Mas Jesus veio como cordeiro e morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Salmo 24, vá ler: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Olha o estrépito do exército de Deus que se levanta nessa tarde. Cada aula, irmão, é uma arma que Deus está te dando. Nós somos os protetores. Santificado seja o teu. Nós precisamos fazer o som do exército avançar. Salmo 144, 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha. Ele adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. 2 Timóteo 2:3, Paulo disse a Timóteo: sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça em negócios desta vida para agradar aquele que o arregimentou para a guerra. Guerra contra o mundo, sistema, não pessoas. Contra a carne, nossos desejos. Contra Satanás, heresias e hereges. Então ele ouviu o som. E eu concluo: o som do serviço, igual a gente estava fazendo bonitinho, bora lá? O som do serviço. O som de muitas. O som da voz do onipotente. O som do estrépito do. Quando ele ouve esses sons, 28. Depois que ouve os sons, ele vê mais brilho. Perdão, ele vê mais brilhos, plural, vários tipos de brilhos. Sabe qual foi o resultado? Caí sobre o meu rosto, para frente, em devoção, e ouvir a voz de Deus falando comigo. E o que ele ouve? Capítulo número 2. Filho do homem, ou seja, filho de Adão, humano, põe-te em pé e falarei contigo. Peraí, Deus já está falando no capítulo 1, versículo 28. Mas agora o Senhor quer falar com ele em pé. Aí eu posso conjecturar, versículo 2. Eu não consigo. O meu espírito te levanta.
Entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. A minha glória te derruba. O meu Espírito te levanta. É melhor ser derrubado por Deus do que ser levantado por Satanás. Mateus 4, Lucas 4, o diabo eleva Jesus num lugar alto, levantado, e disse: lança-te daqui abaixo. O diabo levanta para derrubar. Quando você vem para Jesus, ele humilha você, ele derruba você. Você vem aqui à frente reconhecendo assim: eu sou pobre, miserável, cego, nu, digno de morte. Se você não treme diante dele, não houve salvação. O brilho da glória de Deus na mensagem de Cristo deve nos humilhar. Aí o Deus que abate no capítulo 1 é o Deus que levanta no capítulo 2. Versículo 4. Eles são de semblante duro e obstinados de coração. Versículo 5. Consolador, tá bom. Versículo 5. Você vai falar que ouçam ou deixem de ouvir. Olhe para mim aqui. Eu fiz uma pergunta e o texto me responde. Se ele vai pregar para não ser ouvido, para que ele vai pregar se ele não vai ser ouvido? Olha a resposta aqui, versículo 5. Eles saberão que esteve no meio deles um profeta. Um dia vão dizer: Deus levantou aquela moça, Deus levantou aquele homem, foi Deus quem a usou para mim, foi Deus quem falou através da vida dele, através da vida dela. Eles saberão que no meio deles houve um profeta, ainda que fechem os ouvidos, Ezequiel, mas a memória não vai apagar. Ó, você é um atalaia, Ezequiel. Vocês leram comigo. Você vai tocar a trombeta, Ezequiel. Cada profecia de Ezequiel, por favor, olha cá. Cada profecia de Ezequiel era a trombeta sendo. Ele ouviu o som do serviço. Ele ouviu, colocando som de muitas águas e onipotente juntos. Ele ouviu o som do serviço. Ele ouviu a voz da onipotência. Ele ouviu o som do exército. Resumindo, ele ouviu o som da glória de Deus. Mas a voz dele não será ouvida. Aí voltamos para a introdução da mensagem. Porque às vezes a gente termina no começo. Ele começa sua chamada ouvindo. Que bom! Eu ouvi a voz do serviço, eu ouvi a voz da onipotência, eu ouvi a voz do exército celestial. E agora eu vou ecoar o meu som. Mas esse som não será valorizado. E aí, pastor? É assim. É assim, é assim. Ele se submete ao som do céu. E agora, sabendo que sua voz, o som do seu ministério, não vai ser ouvido. O som da voz não ser ouvido
É responsabilidade de quem ouve e não de quem fala. Deus diz no 3 e no 33, se o atalaia falar e quem ouvir o som de sua voz não der ouvido, esse que não der ouvido ao som do atalaia morrerá no seu pecado, e o atalaia não tem responsabilidade alguma, porque sua missão não é salvar, não é mudar, é pregar. Deus não vai me responsabilizar se quando de maior Eliseu filho abandonar, se de maior Eliseu filho abandonar a fé. Filho de crente não é neto de Deus. Deus me cobrará se eu não ensinar. Então, mãe, continue falando. Não é culpa sua se o filho desvia. Pai, continue falando. Não é culpa sua se ele se rebela. Pastor, continue pregando. Não é culpa sua se a congregação não quer dar ouvido à voz da verdade bíblica. A responsabilidade de quem não ouve é deles. A sua responsabilidade não é ser ouvido, é falar, quer ouçam ou deixem de ouvir. E o Espírito Santo está dizendo a alguém aqui: quem não te ouve se torna inimigo teu. Aí você diz: então não vou fazer inimigo não. Ok, deixa eu subir aqui, fiquei maior. Quem não te ouve é inimigo teu. Mas se você não falar, Deus será teu inimigo. Pastor, mas quem não quer me ouvir está vindo como pedra daqui para lá. Mas quem está mandando falar está te fazendo pedra daqui para lá também. E qual é a diferença? A diferença é, eles não vão desistir, você também não. Qual é a diferença? É que maior é aquele que está com a igreja, que tem a palavra da verdade. O mundo não vai ceder, viu? Eles não vão ceder. Por isso Deus diz a Ezequiel: eu te faço mais... Olha só, irmão, Deus disse, capítulo 2, eles têm semblante duro. Bora lá, eles têm o quê? A Ezequiel era meio sentimental. Sério? Aí no 3 Deus diz: mas de você eu faço mais forte que a pederneira. Eles de semblante duro. Aí Deus diz assim: eu também farei seu rosto como diamante. Aí Deus diz: não, vou melhorar. Vou te fazer mais forte que a pederneira. Eles vão vir com firmeza. Você vai continuar mais firme ainda. O verdadeiro galardão não são aplausos, não são likes. Vão te cancelar. Vão fazer isso aqui para tu.
você não quer resultado? Não. Por quê? Porque eu não sou a palavra, ela gera o resultado. Eu não estou entendendo, pastor. Vai entender agora. Ela é espada, então ela corta. Ela é fogo, então ela queima. Ela é pão, então ela alimenta. Ela é luz, então ela ilumina. O efeito é dela, não como eu quero. Ela é responsável pelo efeito. Nós agora vamos, e eu encerro, nós agora vamos conjecturar eles falando com Ezequiel. Olha para o lado, para uma pessoa, por favor, para ela captar a mensagem, e diga assim: Ezequiel, por que que mesmo sabendo da resistência, você não se cala? Você fez uma pergunta, e quem pergunta nós tem. Então olha para essa mesma pessoa e vira Ezequiel, cara fechada, cara de pederneira, e diz assim: na realidade é que quem já ouviu o som da voz que ninguém pode calar, jamais será calado por aqueles que não querem ouvir sua voz. Eu sei o que eu ouvi. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem me enviou. Eu sei quem me mandou. Eu sei quem me separou. Eu sei quem me ungiu. Eu sei quem me deu a chamada. Volte a cantar, volte a pregar, volte a tocar, volte a evangelizar, volte a orar, volte a estudar. Você vai até o fim, porque Deus te dá firmeza. A incredulidade do mundo não impede a nossa fidelidade a Deus. Olha o que o Espírito Santo mandou dizer a essa igreja: a surdez lá do mundo não vai emudecer a voz de Deus no teu coração. Não vai, não pode, não vai. Cumpre seu chamado. Você pecou contra Deus se você deixou de fazer o que era para ser feito, porque não te elogiaram, porque não te aplaudiram, porque não colocaram teu nome no cartaz, porque não te ofertaram. Olha o versículo 11 do capítulo 3. Vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e diga: assim diz o Senhor Jeová, quer deixem de ouvir ou ouçam.
E levantou-me o espírito. Ó, ele já está indo fazer o que Deus quer que ele faça. Vem, mulher. Ele já está indo fazer o que o espírito quer que ele faça, sim ou não? Capítulo 3, versículo 12, ó. Levantou-me o espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: olha só. Bendita seja. Ele está escutando isso aqui, ó, atrás dele. Bendita seja a glória do Senhor. 13. E ouvi o barulho das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, o barulho das rodas, o sonido de um grande estrondo. Lembra do som do céu, Ezequiel, lá do capítulo 1. Quando rejeitarem o som da sua voz, lembra da voz que você ouviu. Porque a voz que você ouviu é mais importante do que a sua. Não é sobre você, Ezequiel. É sobre o som que você ouviu lá atrás. Então, quando você pensar em desanimar, porque o som da sua voz é rejeitado, lembra da voz que você não rejeitou. Não peque contra Deus quando rejeitarem sua chamada. E Deus me diz que muita gente aqui pecou contra Ele, porque você rejeitou sua chamada quando rejeitaram você. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.